Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos vocês. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós estamos em pé desde 5:30 da manhã. E como é bom a gente ter o privilégio de servir ao Senhor. Estava ali orando, agradecendo que eu ainda tenho força para pregar 4 vezes por dia e que o Senhor me dê mais graça ainda. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 39 ao 42, que dizem assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Pode sentar no seu lugar. Irmãos, esse texto é muito conhecido da igreja e sexta-feira Deus falou comigo que era para pregar sobre isso. E esse texto nos conta uma história que é conhecida de muita gente. Jesus estava saindo da Judeia, indo para a Galileia. E naquela época, para fazer esse trajeto da Judeia para a Galileia, tinham 3 caminhos que eles usavam. Mas um deles era como se fosse hoje a faixa de Gaza, era o lugar onde eles não passavam. Era o lugar onde os judeus não passavam, que era pela terra de Samaria. E a Bíblia diz aí no capítulo 4, versículo 4, diz assim, que era necessário para Jesus passar por Samaria. Foi necessário para Jesus passar por esse caminho que era o mais perigoso, o mais improvável e que judeu nenhum gostava de passar por causa de uma mulher que estava ali. A Bíblia diz que ele entra ali em Samaria, ele com seus discípulos, ele manda os discípulos entrarem numa das cidades de Samaria, numa das cidades daquele território. E os discípulos acham estranho, Jesus fala com eles: olha, entrem na cidade de Sicar para comprar comida. E os judeus não comiam nada da mão dos samaritanos, porque eles consideravam imundo o pão que eles faziam, eles consideravam imunda a comida que eles faziam. E Jesus manda aqueles discípulos entrarem numa cidade que no português de hoje seria chamado cidade dos bêbados, cidade dos embriagados. E os discípulos não entendem por que Jesus faz isso. E quando eles vão para aquela cidade, Jesus para perto de um poço chamado Poço de Jacó, que na verdade foi um local que Jacó deu para o seu filho José. E era meio-dia, Jesus para ali. E quando ele está parado, e ele foi ali por causa do que acontece nesse momento, a Bíblia diz que vem uma mulher com um cântaro para tirar água. E para nós, a nossa cultura, talvez não faça sentido entender uma mulher indo ali meio-dia tirar água. Naquela época, as mulheres iam de manhã bem cedinho, ou então à noite, por causa do calor daquele lugar. E aquela mulher chega ali meio-dia, justamente porque ela não queria conversar com ninguém e nem ser vista por ninguém. Ela chega e quando Jesus vê aquela mulher chegando, ele começa a conversar com ela. Ele começa a conversar com ela e ela se assusta e fala: mas espera aí, o senhor é judeu, está conversando comigo que sou samaritana? E de novo, para nós não faz muito sentido, mas naquela época, irmãos, nem marido e mulher, a mulher não poderia conversar nem com seu marido em praça, em público. Ela não podia conversar com o marido na rua. Era contra a cultura daquela época. E naquela época, se um judeu se casasse com uma mulher samaritana, enquanto o casamento dele estivesse acontecendo em Samaria, os pais faziam um funeral simbólico. E eles sepultavam simbolicamente aquele filho, porque um judeu não podia conversar com o samaritano. E agora a Bíblia diz que Jesus começa a conversar com ela, e ele vai conversar com ela do versículo 5 até o versículo 26, eles vão entabular uma conversa. E quando Jesus faz isso,
Ele está dizendo para aquela mulher e nos ensinando ainda hoje que por amor a nós, Jesus muda situações. Que quantas vidas, quantos de nós tivemos a rota da nossa vida mudada, quantos de nós vimos a mudança que Ele provocou em nós e que Ele continua provocando. E aí Jesus vira para ela e fala com ela, olha, eu estou com sede, você pode me dar água para eu beber? E aquela mulher, sem entender, ele conversando com ela, ele vai perguntar, ela fala para ele, olha, como que o senhor está conversando comigo? O senhor é judeu, eu sou samaritana. E ela estava ali, irmãos, tão cheia de problema para resolver. Aquela mulher, ela nos representa quando nós chegamos para Jesus. Aquela mulher nos representa nas mazelas que nós vivemos antes de conhecer o Senhor. A gente continua tendo problema para resolver, tem gente doente, tem gente com problema financeiro, mas a gente conhece hoje essa paz que só Ele tem para nos dar. E quando ela pergunta para ele por que ele estava conversando com ela, ele vai dizer assim, se você soubesse quem eu sou e a água que eu tenho para te oferecer, é uma água que você nunca mais vai tornar a ter sede. Se você soubesse quem eu sou, fluiria de dentro de você um rio de água viva. Eu tenho uma água que vai matar a sua sede e que você vai viver uma vida que você ainda não conhece. E a gente lembra de nós quando nós chegamos. Sabe, eu lembro da Bárbara chegando, do Alisson, da Lorena. Eu lembro do Tylon, quando eu assumi a igreja há 15 anos atrás. Eu lembro de cada um de vocês que foram chegando e que Jesus foi pegando as nossas vidas e foi dando uns consertos, foi dando um jeito, foi mudando a nossa história, sabe? E nos encheu dessa paz, dessa alegria, que a nossa vontade é que as pessoas entendam isso. A nossa vontade maior é quando a gente vê, a gente tem vivido uma situação lá perto de casa, às vezes a gente acorda e a gente conversa o tempo todo e de repente a gente começa a ouvir uma família brigando. Quantas vezes a gente começa a orar, estende a mão para aquela casa e a gente começa a orar, porque é tão bom viver sem brigar. É tão bom a gente ter sossego. Aí de vez em quando a gente cochicha. Eles estão brigando de novo. Não é tão ruim brigar. Se você já brigou muito, você deve entender. Irmãos, coisa terrível. Brigar enjoa, cansa. Chega uma hora que você não quer mais brigar. E se o outro também não está cansado, a briga não acaba. E aí Jesus vira para ela e fala, olha, eu tenho uma resposta para a sua vida. E aquela mulher estava com a vida tão ruim, não tem outra palavra para falar da vida dela, que ela fala com ele logo assim, não, então me dá logo dessa água, para eu não ter que nunca mais, Fabrício, voltar aqui nesse lugar. Ela ia ali meio-dia, porque ela era aquela mulher mal falada na cidade de Sicar. Ela era aquela mulher, irmãos, eu já tinha tido 5 maridos, e agora estava com um homem que não era o marido dela. Ela era aquela mulher que, sabe aquela mulher que era mal falada, e ela ia ali meio-dia, para não encontrar com ninguém. Porque dependendo do problema, se a gente não tem Jesus, a gente não quer falar com ninguém. Provavelmente você já enfrentou uma situação que alguém chegou para você, e aí, Flávia, tudo bem? E às vezes nem estava tudo bem. E quantas vezes que a gente fala, não, está tudo bem, porque a gente não quer falar, a gente não quer falar com quem não vai resolver, a gente não quer falar só para mais um ficar sabendo. E aí Jesus começa a contar a história dela para ela. Ele começa a contar e ele fala, olha, eu tenho dessa água para te dar, vai lá, busca seu marido e volta, que eu quero dar dessa água para você. E ela fala, Senhor, eu não tenho marido. Você falou bem, você não tem marido, já teve 5, e esse homem que você está não é seu, você está vivendo errado com esse homem é de outra pessoa. Então, e ela vai ouvindo aquilo, e a Bíblia fala que aquela mulher fica tão impactada com a fala do Senhor, que ela esquece até que ela tinha ido ali buscar água, e ela larga o cântaro ali na beirada daquele poço, e ela entra na cidade de Sicar e começa a contar para todo mundo, eu acabei de conhecer um homem que ele é um profeta, ele me contou a minha vida toda, ele me contou tudo que eu tenho passado, vamos lá para vocês verem esse homem também. E a Bíblia diz que aqueles homens vão ver Jesus e eles são ali agora quebrantados pela palavra dele, eles são tocados por aquilo que eles estão falando, eles falam, Senhor, fica mais aqui conosco. E Jesus fica ali 2 dias, só pregando a palavra de Deus, só ensinando a palavra de Deus para aquelas pessoas.
E no final do texto, o versículo que nós lemos, aqueles homens olham para aquela mulher e falam assim: olha, agora não é mais porque você nos contou o que ele falou, é porque nós o vimos e nós o conhecemos, e nós percebemos, nós entendemos que ele verdadeiramente é o Salvador do mundo. E se Jesus não tivesse entrado em Samaria, e se Jesus não tivesse rompido com os preconceitos da época, irmãos, eles nem podiam conversar. Jesus não podia ter entrado ali, Jesus não podia ter conversado com ela, Jesus não podia ter parado naquele lugar. O caso foi tão sério que a Bíblia diz, se você quiser ler depois o capítulo 4 inteiro, que os discípulos chegam ali com a comida e que eles ficam perplexos. Na minha tradução é essa palavra, eles ficam perplexos de verem Jesus entabulando um diálogo com uma mulher samaritana. Quanta coisa, quanto preconceito que Jesus quebrou. E ele mudou a rota dele, irmãos, por causa de uma pessoa. E a gente precisa pensar que por mais que a gente esteja enfrentando problema, por mais que a gente esteja enfrentando dificuldades, nós temos o que muita gente está aí fora e precisa. Sabe, irmãos, durante muito tempo o pastor trabalhou de noite, antes de fazer faculdade, ele trabalhava de noite no Buffet Catarina, e ele às vezes chegava em casa e me contando de moças lindas que chegavam lá de longo, e toda elegante, que no meio da festa, elas estavam tão maus que ele falou de ver, a ponto de ver moças subindo na mesa, levantando a roupa. Pastor Ronaldo também trabalha na área e sabe o que eu estou falando, levantando roupa, fazendo xixi em cima da mesa de um lugar daquele. Sabe, irmãos, se você já foi da farra, você imagina agora o que está acontecendo nas ruas. Sabe que provavelmente muitas mães que os filhos saíram ontem não voltarão mais para casa. Há uns anos atrás, uma pessoa que era aqui da igreja, trabalhava no cemitério da Paz, ele disse para mim que por dia tem uma média de 40 sepultamentos só no cemitério da Paz. 40 pessoas morrem e são sepultadas só no cemitério. E quanta coisa que acontece. E você hoje tem, mesmo com as suas limitações, mesmo com aquilo que ainda falta, você tem o que essas pessoas precisam lá fora. Um dia Jesus mudou a sua rota, mudou a minha rota. Eu era improvável, irmãos. Hoje a gente estava ali atrás brincando, depois eu fui parar, ficar sozinha e fui pensar. Irmãos, com 12 anos eu já bebi e fumava. Com 12 anos, ao invés de tomar café em casa, eu ia para a escola, antes de entrar no colégio, eu bebia e fumava. Vim de uma família totalmente destruída. E um dia Jesus mudou a minha história. Sabe, irmãos, e não é sobre nada que a gente tem, é sobre quem nós temos. É sobre essa paz que nos enche por dentro, de entender o desespero daquela mulher. Falou assim: eu preciso dessa água, eu preciso que alguma coisa aconteça para mudar a minha vida, eu não aguento mais viver assim. Eu estou vindo aqui meio-dia porque eu não quero ver a cara de ninguém. Eu sou detestada nessa cidade, as mulheres me detestam, os homens zombam de mim. E Jesus entra naquele lugar, muda a rota, e o texto diz que era necessário Jesus passar por Samaria. E a gente tem o que o mundo precisa. Acabou aqui agora um culto às 18 horas e tinham mais de 120 pessoas aqui dentro. E a gente olhando, sabe, irmãos, as células que estavam aqui. E eu sei que a gente vai vivendo uma vida tão corrida que o tempo da gente vai ficando cada vez menor. Provavelmente hoje você deixou de fazer alguma coisa que você já deixou para amanhã porque não deu tempo de fazer. E a gente precisa pensar que tem muita gente que Deus quer nos usar para mudar a história das pessoas lá fora. Às vezes é dentro da sua casa. Você deve conhecer alguém que não entra em igreja de crente, que acha que todo pastor é ladrão. Você deve conhecer alguém que zomba e fala assim: você vai na igreja de crente, você vai dar dinheiro para pastor? Eu tenho certeza que você já ouviu, pelo menos uma vez na vida você já deve ter ouvido isso. Você vai na igreja, você vai dar dinheiro para pastor? Fala, não, no meu caso lá é pastora, né? Mas a gente tem o que as pessoas precisam. Sabe, quando você vê gente abrindo as casas, a alegria dos meninos saindo daqui agora, as células juntas, e a gente vendo
o que Deus tem feito. A gente sabe que a gente tem o que as pessoas lá fora precisam. E não é sobre uma religião, é sobre a gente ter essa paz, irmãos. Essa paz que insiste com a gente mesmo em dias difíceis. Essa paz de saber que a gente olha esses acontecimentos todos aí fora. Irmãos, a Bíblia está se cumprindo. Mesmo que você nunca tenha lido Mateus capítulo 24, se você pegar e ler, você vai entender que a Bíblia está se cumprindo. Ontem saiu, Adriana, esse assunto lá em casa. Eu chamei as meninas e falei, ó, Jesus está voltando. Tu põe a barba de vocês de molho. Vocês estão certos aí da vida de vocês? Vocês estão garantidos aí na salvação? Não, mas misericórdia. Está fazendo é medo, não. Estou te avisando que Jesus está voltando. Vocês viram o terremoto? A Lídia é mais bocuda, a Priscila é mais temente. A Lídia, mãe, sempre teve terremoto. Inclusive, teve 4 ao mesmo tempo no mundo. Num dia só, 4. Mãe, a placa tectônica era outra, Lídia. Ela quis dizer que porque o lugar estava ligado um ao outro, tremeu tudo. Falei, não era não, filha. Tremeu a Venezuela, aconteceu o que aconteceu. Tremeu o Japão, tremeu a Filipinas, Afeganistão. E são locais diferentes. E talvez a maioria aqui, ou talvez uma ou duas saibam, em 2025, Deus usou uma profeta e ela falou especificamente o que aconteceria na Venezuela. A profecia voltou para a internet. Deus falou na boca dela, eu vou fazer a Venezuela tremer, para vocês saberem que eu sou Deus. O povo está zombando de mim e eles vão saber que eu sou Deus. Enquanto a gente está aqui, a Europa está vivendo um calor de 50 graus. Eu vi, irmãos, um vídeo, a moça pondo um ovo para fritar no fogo, sem fogo na frigideira. Os supermercados, chocolate derretendo, isso é o de menos. 50 pessoas morreram por causa do calor que está lá. E enquanto nós estamos aqui, tem uma cidade do Rio Grande do Sul submersa debaixo d'água, porque veio está acontecendo no mundo um super El Ninho, que só aconteceu algo semelhante em 1840. 1840. E aí você pega Mateus 24 e você vai descobrir que é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. É mais atual do que o que Itatiaia vai contar amanhã, porque Jesus avisou e a gente tem a resposta. Nesta noite, de sábado para hoje, quantas mães não tiveram os filhos que voltaram para casa? Quanta gente está mal no hospital agora e a gente tem a resposta. Talvez hoje Deus está contando com você para mudar a situação, para mudar a rota da vida de alguém. Talvez você seja a resposta, a única resposta para alguém que você conhece e que ainda não tem Jesus e que tem tanto preconceito. Preconceito com a igreja de crente, preconceito com o pastor. E Jesus quebrou os preconceitos para falar com aquela mulher, eu tenho a solução para você. Pense nisso hoje. E eu quero te convidar a ficar de pé neste último culto, daqui a pouquinho está acabando. Sabe, irmãos, hoje eu quero te convidar a agradecer. Eu gosto mais da farra do que do jogo. Mas, pastor, ele é mais novo que eu, mas não adianta. Você está rindo aí, Leandro, você também está nessa. O pastor não está aguentando assistir jogo com os meninos, porque a Laura tem uma vuvuzela na hora do jogo. E não tem nada para a Laura melhor do que a vuvuzela, 2 anos e meio. E ela sopra aquilo os 45 minutos todo. Depois os outros 45 minutos, e quando alguém grita gol, ela nem sabe o que é gol, ela vem correndo. E se você precisar de um animador na sua festa, pode chamar a Priscila. Parecia que tinha 50 pessoas na casa do André e era a Priscila gritando. E o pastor não aguenta ir lá. O pastor falou, eu estou velho, eu não aguento esses meninos seus gritando na minha cabeça. Ele assiste jogo sozinho. É tão divertido, irmãos. A gente anima uma boa festa. A gente anima a festa toda, se for o caso. Mas ele está lá. E amanhã é dia de gritar, e Deus abençoe o Brasil amanhã, né? Mas a gente grita, se for o jogo do Galo, a gente ora mais ainda. Deus abençoe essas pernas, unge esse goleiro, Deus tem misericórdia, amarra, a gente ora. Aí vocês oram para o Cruzeiro, se vocês quiserem, não dá nada para nós, né? Mas a gente vibra. E hoje eu quero te convidar a orar com gratidão, porque um dia Jesus mudou a nossa rota.
Ele mudou a nossa vida. Irmãos, eu era improvável de estar aqui. Eu era improvável. Sabe, eu olho para o pastor e esse menino já nasceu crente. Ele já nasceu bonzinho. Ele nasceu assim, bonzinho. Não é o meu caso, não é o caso da Gláucia, não é o caso de um monte de gente que está aqui. Alisson também já nasceu bonzinho. Você não, Tyler. Você é da minha laia. A gente tem que orar muito. A gente tem que orar demais. Mas a gente hoje tem tanto a agradecer. Você pode fechar os seus olhos e agradecer por tudo que Jesus fez, que um dia, assim como aquela mulher, o Senhor nos encontrou, o Senhor mudou a nossa história, e Ele matou a sede da nossa alma, Ele matou a sede que a gente tinha de viver uma vida muito melhor do que a que tínhamos antes. Então agradeça ao Senhor agora. Deus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Obrigado, ó Deus,